Evangelho segundo escreveu João, inspirado pelo Espírito de Cristo. Verso 29, diz, no dia seguinte. Que dia seguinte é esse? O contexto anterior, né, vem falando ali, o Lúcio falou assim no último louvor, né, de João Batista, tu és o Cristo, tu és o pessoal perguntando quem João Batista era. E aqui o que antecede é isso. João vai dar esse testemunho, não, eu sou a voz do que clama no deserto, verso 23, é uma profecia de Isaías, endireitai o caminho do Senhor. Aí ele vai dizer, como disse o profeta Isaías, ora, os que haviam sido enviados eram dentre os fariseus. Aí verso 25 vai dizer, então por que batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Tinha alguém ali que, né, com uma designação mais específica. Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Veja que Jesus já estava no meio deles e eles não conheciam. O bom de ser igreja é porque o pastor Severino, né, ele até falou no início, onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, é o que Jesus fala, a gente vê em Mateus, capítulo 18, versículo 20 por ali, onde há 2 ou 3 eu estou no meio. Discípulos reconhecem Jesus no seu meio, né, no seu núcleo, no centro das coisas. Mas você vê que, às vezes, é possível Jesus estar no meio do povo e o povo não conhecê-lo ou reconhecê-lo. Porque é isso que ele está dizendo. No meio de vós está quem vocês não conhecem. É triste. Pensou Jesus no nosso meio e a gente não conhecê-lo, ou não reconhecê-lo, ou não identificá-lo, ou perder a sensibilidade, o tato, o quebrantamento desse reconhecimento. Verso 27. O qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe os correios das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Aí a gente chega no 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse o quê? Eis o Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Agnus, né? Agnus Dei. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quem é esse mundo? Quem é esse mundo? Somos nós. Né? Porque o planeta Terra está cheio de pecado. A existência, o que mais tem é pecado acontecendo. Porque o mundo fala da humanidade. E quem é que faz a coisa acontecer no mundo? Se tirar todos os seres humanos, meu Deus, o mundo é uma maravilha. Parou um pouquinho na pandemia, né? Você viu que teve rios que ficaram limpos. Aí vieram certas espécies de peixe aparecendo, água ficando transparente. Meu Deus, o homem é uma sujeira, poluição, corrupção, degradação, é tudo. O homem, a humanidade, né, infelizmente se tornou o câncer da existência. Consegue destruir até as camadas mais altas, as camadas de ozônio, prejudica toda uma estrutura da criação. Isso porque o pecado entrou no coração do homem devido à desobediência. Então, é o mesmo que vai se dizer que Jesus foi o Filho que Deus deu porque amou o mundo. Então, esse mundo a gente sabe de quem está falando. Fala da gente, fala do ser humano. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa possibilidade ela é real. É uma afirmativa, é uma exclamativa. E o interessante, ele vai seguir dizendo, é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Agora, quer ver? Tem um verso interessante, verso 15 de João 1, olha só, por exemplo. João, né, na sequência de que ele vai dizer o verbo se fez carne, ou seja, Jesus, que é a própria palavra, o Logos de Deus, a sabedoria de Deus, fez-se carne, habitou entre nós, é o Emmanuel, é o Deus conosco, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Quando ele está no nosso meio, nós vemos, hoje não presencialmente no sentido material, mas ele nos abriu os olhos para que víssemos. Isso que é o fundamental. Verso 15. João testemunha a respeito dele, desse verbo que é Jesus. E exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto
já existia antes de mim. Interessante, né? Ele fala do período atemporal, antes da fundação do mundo, mas também testifica que esse vem depois de mim. Só que ele faz questão de dizer, vem depois de mim, não porque eu tenho uma primazia, eu sou maior, ou ele está me seguindo, não, porque antes de mim, ele é o Criador. Aqui começa dizendo o famoso Enarrei em Hologos, Kai Hologos, Enaproston Theon, Kai Theos em Hologos. No princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O bacana é que Logos, que é uma palavra do grego, que a gente usa, biologia, né? Esse logia é como se fosse o estudo da vida. Fisiologia é o estudo da natureza, especificamente do homem, né? A palavra física, de física, é a natureza. Então, esse logia, tem radiologia, toda essa logia, logos, ensino, palavra, doutrina, a lógica, né, dentro de um sistema de estudo. É claro que Deus ele ultrapassa qualquer lógica, ele é o pai de todas as lógicas e das não lógicas, né? De tudo que é possível saber, não saber, medir ou não mensurar. Agora, o interessante é que ele estava no princípio com Deus, era Deus, e João, como ele está escrevendo para o mundo grego porque a cultura grega é que prevalecia. Desde mais ou menos a partir dos anos 300 a.C., irmão Paulo, né, quando Alexandre o Grande, lá da Macedônia, daqueles lados lá da Grécia, daquela parte do berço da filosofia, que historicamente também aprenderam até um pouco antes com a África, mas com a cultura, né, sempre banalizou o continente africano, jogou sempre a vitória para os europeus, aquela coisa toda, mas enfim, ali, aquela cultura, Alexandre o Grande, ele sai, seu pai, ele antes começa algo e ele dá continuidade. E ele vai ganhando aquelas regiões inteiras, chegou até perto da Índia, da China, dominou ali a parte do Egito, Monte Sinai, Israel e toda aquela parte da Síria, porque aquela região da Ásia Menor. Então a cultura dos gregos foi dominando tudo isso, desde antes de Cristo, uns 3 séculos. Antes do Império Romano chegar. E quando o Império Romano se estabelece, já no primeiro século antes de Jesus, por volta dos anos 60, anos 70, entre esse período antes de Cristo, o Império é romano e vai dominando, mas a cultura, o idioma, que hoje é o inglês que predomina no planeta, o maior idioma, naquela época era o grego. Isso começou lá atrás com Alexandre o Grande. Depois da sua morte, 4 dos seus generais foram assumindo, né, um poder de tetrarquia, né, 4 generais mais famosos que Ptolomeu, Seleuco, mas tinha também Cassandro e Lisínias. E aí, quando chega no dia de Jesus e depois disso, é a cultura grega que predomina ali. João, quando já está aqui na sua idade, um pouco mais avançada, é o último dos apóstolos a morrer, que morreu de velhice em Éfeso, porque depois de Patmos, Deus ainda tem um Éfeso para a nossa vida. Pode parecer que a ilha de Patmos, Ilha das Cobras, como o pastor nos ensinou no domingo a tradução, pode parecer que lá você está sozinho, que Deus te abandonou, acorrentado em meio às cobras. Mas lá também o Senhor se revela por uma grande obra que nem João podia esperar. Porque esse João já é um João de idade avançada quando está ali. Já quase no fim do primeiro século. E ele não vai morrer ali. A tradição ensina que ele ainda volta para Éfeso, um lugar que ele pastoreou por muitos anos. Paulo pastoreou, Timóteo pastoreou, João, por muito tempo ali, ensinou aos habitantes de Éfeso. Então, João, quando está escrevendo Apocalipse, esse Evangelho, as cartas dele, ele está escrevendo para um povo, um público, digamos assim, onde o grego é o idioma, a cultura que mais influencia. Hoje lá é o mundo árabe, não só de hoje, desde que os muçulmanos tomaram, né? Por volta dos anos 600, entre os anos 600 e 700, já depois de Cristo, na nossa era, quando o famoso Maomé diz que foi visitado pelo anjo Gabriel e recebeu Corão. Corão significa recitação, ele recebeu essa revelação e a gente chama de Corão, porque esse é um artigo definido, o Corão, a recitação. Ele diz que recebeu isso do anjo, o verdadeiro evangelho, e começou a juntar discípulos por onde vivia. E aí depois ele vai embora de Meca, tem a parte de Medina, vai trazer uma multidão, vai fundar esse islamismo, os muçulmanos, que significa submissão a Deus.
e aí foram tomando a Europa, muitos lugares ali de todo o continente, até a África também, que os católicos dominavam, os muçulmanos, eles vieram tomando tudo nesse período. E de lá para cá, divisão e um poder, daqui a pouco o outro retoma, toma de novo, mas nunca mais aquela terra saiu da mão dos árabes, né, dos muçulmanos de fato mesmo. Inclusive, onde era o templo de Salomão, que hoje só tem uma parede, que é o Muro das Lamentações, ali é aquele templo que você vê em fotos, em vídeos, que tem aquela abóboda dourada, não tem um círculo grandão assim de ouro, né, irmão Lucene? Abóboda dourada, o domo da rocha. Ali é um templo dos muçulmanos, aquela região ali é sagrada para eles. É o terceiro lugar mais sagrado para os muçulmanos, para o Islã, depois de Meca e de Medina. A parte que ainda pertence à cultura judaica, Josué, é só o Muro das Lamentações que sobrou ali, que era um dos muros do templo, onde os judeus vão, colocam seus peitos de oração e ficam ali falando com, né, o Pai, conforme a visão deles permanece, né, da grande maioria da antiga aliança. O interessante disso tudo é que é mundo árabe ali, mas nos dias de João ainda é um mundo grego. Quem passou a escrever e a pregar dali para frente já vai se comunicar com o mundo árabe, com a linguagem dos árabes. Hoje, você aqui não tem muito sentido ficar falando, né, de coisas que as pessoas não estão acostumadas. Talvez se você ficar falando, evangelizando, porque o Logos, né, o que? Logos o quê? Aí o cara vai falar o que logo? Quer que eu vá logo ainda? Está me chamando para eu te ouvir? Já confunde. Porque a pessoa não... quem não está habituado a ficar ouvindo isso, não vai entender. Aí a gente procura usar a linguagem que as pessoas entendem, do cotidiano, do local. Tudo isso a gente vê nos apóstolos e é coerente que assim seja. Missionários vão para lugares e tentam ali, né, aprender a cultura, o estudo da missiologia, para poder saber como vão chegar e se imiscuindo a cultura para poder levar o cerne da mensagem. Então João, com sabedoria do Espírito Santo, ele vai falar do Logos, porque o Logos era conhecido dos gregos assim. Essa linguagem de Logos significa a arte da persuasão. Logos envolve muitos significados, desde o mundo antigo, antes de Jesus. Fala sobre ampliar. E quando começou debates de filosofia nas praças públicas, era como se fossem essas batalhas hoje em dia que tem, né, de um cara repentista, como tem no Nordeste. Batalha de MCs, né, do hip hop, Roberto, que está familiarizado há muitos anos. Tem aquele negócio, um cara fala uma coisa, tu responde, ele tenta argumentar e não sei o quê. Isso começou lá atrás, na filosofia. O cara trazia uma linha filosófica do que ele acreditava que era, o outro vinha no meio do povo e dizia assim, não, mas o sentido é esse. E aí era réplica e tréplica. Isso não começou no debate das eleições, né? Isso já vem do mundo antigo. Então esse Logos fala sobre tudo isso. Essa capacidade de conseguir trazer uma lógica que contrapunha a lógica do outro e no final quem prevalecia, o povo falava, pô, esse filósofo aqui é o... Vamos ficar mais perto dele, aprendendo na escola dele. Então Logos era muita coisa. Poder, ampliar, arte de falar, autoridade, ensino. Fala dessa lógica, da tentativa de entender quem é Deus, de onde tudo vem, são deuses, não são, como é que é. Então João, ele é afiado e direcionado para o Espírito Santo para dizer que Jesus era o Logos. Quando ele fala isso, olha o contexto do que os gregos pensavam de Logos. Quando João fala assim, Jesus é o verbo, o Logos, a palavra. É porque todo mundo ficava tentando entender há séculos e trazer respostas. Ele está falando, tudo está contido em Cristo. Olha o contexto. Quando fala Jesus é o Logos para aquele povo, está falando, meu Deus, esse cara está dizendo que esse Jesus que foi crucificado há um tempo atrás, há algumas décadas, ele é a autoridade, ele é o Criador, ele é essa amplitude que eu tanto procuro e não sei entender que vazio é esse, ele é o complemento, ele é o preenchimento, ele é a voz, ele é a palavra que vai, que volta e que ninguém predomina, ele é a réplica, a tréplica, ele é tudo está nele, por ele, para ele, ele é isso tudo. Ele é o verbo, ele é a filosofia das filosofias, ele é a palavra das palavras. Olha o que uma palavra no grego para aquele povo significava. Então esse João, ele está falando sobre isso. E esse outro João, que é batista, porque significa aquele que batiza ou batizava, por isso que o nome do local é batistério, igreja batista e mais, batismo, não era o sobrenome de João, você sabe disso. Mas era o que ele estava realizando e passou a ser chamado assim. Esse João, chará do evangelista João, a qual estamos falando,
Ele vai dizer, olha, sabe o meu xará João, o evangelista? Lá na frente, eu estou dizendo em linguagem hipotética, né? Como quem pensa assim, pô, João vai dizer que ele é o Logos, mas João Batista já estava dizendo muito antes. Antes mesmo de João Evangelista se entender como um discípulo chamado para ser dos 12, e aquele que vai reclinar a cabeça no peito, que vai estar aos pés da cruz ali, junto com Maria, com as mulheres, João Batista estava dizendo, eu vim agora, esse que está vindo depois de mim, na verdade, ele vem antes de mim. João era discípulo de João Batista. O João Evangelista, se você continuar lendo o capítulo 1, vai dizer que André e um outro era discípulo de João Batista. Esse outro eu acho que é João, porque é ele que relata isso, tem sentido que seja ele. Então o próprio João Batista ensinou isso para o João Evangelista, como para os muitos outros ali. Ele está falando isso para o povo, está falando para João, que ainda viria a ser discípulo, está falando para André e Pedro, que ainda vai ser chamado pelo próprio André. Olha, o tal do Cristo, a gente passou um dia inteiro com ele. Quem? Eu e o João, irmão de Tiago. Quero te apresentar ele também, Pedro. Opa, vamos lá. E eles ainda iam sendo chamados ali por Jesus. Então João Batista, ele está falando isso antes mesmo do João dizer o Logos. Olha a percepção. E esse João Batista cresceu no deserto. Não importa onde você cresceu ou por onde você está passando. É na ilha de Patmos que você está? É no deserto? O que importa é que tem uma promessa de Deus antes do seu nascimento. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Se é no Senhor, você passa pela ilha das cobras, passa por solidão, passa por muita coisa. Vive desertos, atravessa desertos. Mas o que te sustenta é a palavra, porque a palavra é Cristo, Ele é o Logos. E antes de ter palavra, de qualquer homem ou palavra escrita, Ele é a palavra, Ele é Deus. E Ele, já a verdade, é que tem a palavra, toda a escritura da sua vida no seu livro. É Ele que tem na sua vida o livro da história a qual você deve viver nele, por Ele e para Ele. Decidindo pelo seu livre-arbítrio viver esse chamado que é antes de todas as coisas. Então esse João, ele está dizendo, o Senhor é que tem a primazia. Por isso merece as minhas primícias, merece tudo que vem das minhas entranhas. Primeiro é o reino de Deus e a sua justiça. E isso dá sentido a todas as coisas. É interessante. Ele é a primazia, Ele é o Logos, Ele é a promessa, Ele é aquele que João está dizendo, eu só vim aqui preparar o caminho, não para Ele, porque o caminho é Ele, eu vim preparar os corações de vocês para entender quem está chegando aqui. Ele é antes de todos nós, ainda que chegue depois de muitos de nós. Muitas vezes Jesus é óbvio, Ele chegou depois em nossas vidas, você entende o que eu estou dizendo? Ele chegou depois, você já tinha vivido tantas coisas, mas ele está dizendo, eu cheguei depois, numa linha lógica e racional, mas na verdade eu já tinha chegado antes de tudo na sua vida. Eu sou a tua primícia, eu sou a tua primazia. Antes de você entender, ou pensar, ou ouvir qualquer coisa, ou planejar, ou começar a discernir, ou entrar numa igreja, ou o que for, ele está dizendo, eu te projetei. Eu sei de ti quando tu não sabia de mim, quando às vezes não sabe de mim, eu me confundo, eu acho que sabe, e entra num universo paralelo de confusão, de conflito, ele está dizendo, eu sei de ti, porque eu sou a primazia da existência. Eu sou a primícia da vida. Eu sou a raiz de todas as coisas. E fui eu que designei você para mim. A gente sabe que não somos dignos de desatar as sandálias dos pés dele. Mas o convite dele é tire as sandálias dos seus pés. Digno a gente não é de nada. Por isso a gente se coloca nessa posição. Aí ele faz o que lhe apraz e vai honrando a nossa vida segundo a sua vontade. E aí a gente finalizando. Que esse é o evangelho da vida. Os homens podem pegar, a gente chama a Bíblia de palavra na Escritura, mas a Escritura chama a palavra Cristo. A Escritura diz que a palavra é o verbo, e o verbo se fez carne, e ele é Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos, está entre nós e habitando em nós pelo seu Espírito. Então a palavra não é nem o livro que você carrega. A palavra é Ele em nós, transformando a nossa vida num verbo, num logos, em potencial criativo, em explosão de significados e sentidos para nós e para o próximo. A grande filosofia da vida é ser cheio
dessa presença que é a própria palavra de Deus em nós, mais do que memorizar, mais do que decorar passagens, mais do que colar na parede. Eu tenho tudo isso. Meu quarto é colado, cheio de folha da Bíblia, a parede, a porta, tudo. Mas essa palavra precisa viver aqui dentro, como palavra, porque escritura ela é, mas como palavra é o próprio Deus em nós, fazendo até mesmo o que está escrito ganhar sentido, vida, poder e dar vazão por meio de nós a presença de Deus fazendo sua obra, Roberto. É maior do que tudo que a gente possa imaginar ou expressar. Deus pegou trapos de imundícia como nós. A Bíblia diz que a justiça do homem é como trapo de imundícia. Naquela época, trapo de imundícia, irmão, era a veste da mulher que ela usava. Sabe o quê? Hoje não tem always, OB, absorvente. Era a veste da mulher entendeu? Era como se fosse fralda de pano. Essa é a linguagem da época. Quando a Bíblia fala a justiça do homem é como trapo de imundícia. Justiça não no sentido de equidade, porque o homem também sabe ser justo nas coisas sociais, humanas, mas está falando da justiça própria, a autojustificação diante de Deus, dele acerca de si mesmo, do seu próximo, até como salvação principalmente. A justiça do homem é como aquele pano da impureza da mulher do fluxo de sangue. Olha como tem sentido para quem vivia na época. Não queira viver como quem não está nessa época, você está nessa época. Até para você não ficar perdido, saiba quem é você nessa época. E saiba que Deus te fez antes de todas as eras, de todos os aeons. E Ele te deu sabedoria, Ele te designou para você atravessar qualquer época e qualquer geração cheio do Espírito Santo. Na presença dEle, sendo carta viva, sendo palavra encarnada, verbo. É assim que a gente precisa se olhar, mais do que dizer, eu me humilho, eu não sou nada. Realmente. Mas, irmão, a coisa não para aí. Ela começa aí para que possa, dali em diante, tudo como primazia ganhar sentido na continuidade. Porque se você só para no eu não posso, eu sou fraco, eu não consigo. A Bíblia diz, diga o fraco, eu sou forte. Por quê? Porque eu sou? Não, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque sua graça me basta. A gente diz isso como uma repetição, mas isso precisa viver em nós para que nos dê sentido. Principalmente nos dias da angústia, a qual a gente se vê tristinho, abatido. Não somos Power Rangers, não somos super-heróis. Mas nós somos fruto daquele que venceu até a morte. O que a gente não pode vencer nele? Um pecado? Um vício? Uma rotina? Um amontoado? Se a semente menor das hortaliças for plantada, enterrada, morrer para si mesmo para que dela brote a vida, ela vai crescer. Ela vai dar fruto, ela vai gerar sombra e refrigério. Aí você vai ser como Pedro, curando com a sombra. Porque você vai ser refrigério para o próximo. Deus vai te usar até quando você não perceber. Porque você, eu, ele, nele, nós nos tornamos um com ele um em nós. E é isso que ele faz. Se ele for a primazia da nossa vida, primícia, ele faz isso, ele habita, ele encarna, ele expulsou os demônios, ele mudou a habitação. Fraco eu era como o diabo me habitava. Fraco eu sou quando o pecado me domina. Fraco eu sou quando a natureza do Espírito não é o que me rege e me governa. Mas eu quero te dizer agora, em tempo real, ao vivo e a cores como vive o nosso Deus, que o que tiver acontecido ou esteja acontecendo, não há um coração verdadeiramente contrito e quebrantado que o Senhor não olha e fala assim, estás limpo, mulher. É trapo de imundícia, mas toma a minha virtude. Atravessa essa multidão, toma a minha virtude, toma a minha purificação. Quanto mais anos você vai ficar esperando a cura dos médicos, a cura dos homens, a cura própria, a autojustificação, é trapo de imundícia. Mas eu tenho as vestes reais, que enchem o templo como na visão de Isaías. E essas abas que você se humilha para tocar, ela vai encher o templo que é você. E vai tirar a impureza, vai trazer virtude. Vai te dar vitória mental, consciente, de coração, vitória na palavra, vitória espiritual, vitória no Senhor, sabendo que dele, por ele, para ele, que nele eu posso todas as coisas, porque é ele que me fortalece. É por isso que a palavra diz, da fraqueza tiraram forças. Pegue aquilo que em você é o teu ponto fraco
E faça disso um combustível em Deus, em rendição, para que seja a tua força, a tua motivação, porque é isso que o Senhor faz. Se para a sociedade é vergonha aquela mulher, é chacota aquela impureza, ela utiliza daquilo ali para chegar no lugar da vitória. Porque quando o povo percebe, a imunda já está perto, não pode tocar nela, senão todo mundo fica impuro. Ou o corredor se abre, ou todo mundo fica impuro. Que está todo mundo junto, tocou no outro, que tocou no outro, está todo mundo impuro. Voltar atrás não dá mais, porque a multidão te apedreja. Já está perto da multidão, chegou até ali, avança. Porque o ponto que fazia todo mundo ver como uma derrota, ou que te impedia de se aproximar, quando você encara e vai para cima, é exatamente esse ponto que vira a tua válvula de escape, a tua força motriz. Vira o instrumento para você fazer o mar, o corredor se abrir. É exatamente aquilo ali. Da tua fraqueza, o teu medo, o que te intimida, o que te persegue, aquilo que tem vencido você no dia a dia. A palavra do Senhor para nós é: pegue sua fraqueza e em mim transforme em insatisfação, em inconformismo, mas pela paz do Senhor, não pelo desespero, pela maluquice, pelo desvairar, não. Mas confiando nele. Senhor, tu sabes quem eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas minha força é o Senhor. Em mim mesmo? Eu não te quero por mim mesmo, eu não vou, não continuo, eu não faço, mas foi o Senhor que me atraiu para ti, e és tu que me conduzirás todos os dias da minha vida, porque até se consumar tudo, os séculos, é o Senhor que prometeu estar comigo. Por mim mesmo, isso aqui me engole, me janta todo dia. Mas eu quero substituir esse jugo, porque o teu é suave, o teu fardo é leve, os meus são pesados e me paralisam, me prostram. Mas eu só me prostro diante de ti, porque a tua força, o teu poder em mim que me cura, que acaba com todo o fluxo hemorrágico de desgraça. Pega isso que te prende, que te limita e vai para cima, porque não é você, não sou eu. É Ele que começou a boa obra e é Ele que vai completá-la até o dia que nos chamar para si. E para a gente terminar, no verso 31 ele vai dizer: eu mesmo não o conhecia. Está falando de Jesus. Era primo dele e não conhecia. Talvez você possa até ter uma proximidade, um grau de parentesco e ser da genealogia. Ser da genealogia de Jesus, nesse sentido, ou até mesmo da linhagem literal, não te garante conhecer quem ele é. Não é carne e sangue, porque João Batista era primo, era parente. Mas ele mesmo está dizendo: eu mesmo não conhecia. Aí que a vitória vem, a confissão. Todo dia eu falo: Senhor, eu não te conheço. Como eu estou longe de ti. Tem misericórdia de mim, não sei nada a teu respeito. Estou longe, não me pareço nem um pouco com o que é ser discípulo. Mas é aí que é o caminho de ir conhecendo o Senhor. Ele está dizendo: eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Tem coisa até mesmo que você faz sem o conhecer muito, mas já tem uma promessa, uma profecia, uma palavra, uma fé que você agarrou. E você diz: Senhor, não estou entendendo muito, Senhor. Não estou identificando muito, meu coração está aqui diante de ti que me conhece. É por ti, Jesus. E assim vai indo. A luz encontra quem quer ser encontrado por ela. Verso 32 a gente termina. E João testemunhou dizendo: viu o quê? Quem confia, vivencia milagres. Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Verso 33 ele repete: eu não o conhecia. Ele faz questão de dizer de novo. Assim tem que ser, irmãos. A gente não conhece, não. Aquele, porém, que me enviou a batizar, quem enviou ele a batizar? Deus, o Pai. Eu não conhecia esse Cordeiro de Deus, o Jesus. Mas aquele, porém, que me enviou, o Pai, a batizar com água, me disse. Olha o que João está dizendo. Aquele sobre quem você vê descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, olha só para a gente terminar. João Batista está dizendo: Deus me disse que eu só vou saber quem ele é, Lucas, depois que o Espírito descer.
Então, automaticamente, antes de batizar Jesus, era para João não saber quem ele era. Conseguiu entender isso? O próprio João Batista está dizendo: o Pai me disse que eu só vou saber quem ele é depois que o Espírito em forma corpórea de pomba descer. Só depois que Jesus foi batizado por João nas águas, é que desceu o Espírito ali. Então, por essa palavra, João não teria que saber quem era Jesus antes. Só depois. É ou não é? Você conseguiu entender isso? Mas esse mesmo João disse no verso 29, quando Jesus ainda vinha para ser batizado: eis o Cordeiro de Deus. Ele está dizendo aqui: Deus me disse que eu só vou saber quem é o Cordeiro depois que eu já tiver o batizado e ver a pomba descer, a pomba simbólica. Mas antes, quando Jesus ainda está se aproximando, João Batista fala: ali quem está vindo. A palavra de Deus é: se você confiar em mim e viver em mim, aquilo que se manifestaria, abriria seus olhos depois, pode até acontecer antes. O Senhor quer se revelar o quanto antes a você. Deus, ele não muda, mas ele opera segundo a nossa fé, a oração, predisposição, entrega, aquilo que de repente você só viria ou veria mais à frente. Ele está dizendo: depende de você. Você pode até reconhecer antes do que poderia ser. Quem é Jesus, Senhor? Me revela. Não, tu só vai conhecer depois que ele estiver nas águas. Então tem uma multidão. João Batista fica: será que é esse? Não, a pomba não desceu. Pode ir para lá. Vem o próximo. Arrependei-vos. Rapaz, será que eu estou gritando arrependei-vos para o Messias? Não sei, só vou saber depois que a pomba descer, então eu vou ter que batizar primeiro. Vem. Será que é esse? E o céu não se abriu. Mas o bonito é que Deus faz o inimaginável e o surpreendente. Antes de Jesus descer as águas, chegar nos braços de João Batista, ele está sabendo não só para ele, mas também para o mundo inteiro que está à sua volta. Irmãos, sabe quem está vindo ali? Aquele que eu pensei só conheceria depois. Mas o Senhor abre meus olhos. E eu digo, não só para mim, mas digo para que o mundo inteiro saiba: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Aí depois é só uma testificação. Não precisou a pomba descer para que ele conhecesse quem era o Cordeiro. Deus está dizendo: eu quero abrir os céus e te encher do Espírito. Mas você já sabe quem é o Cordeiro, né? Você já tem visto quem ele é. Inclusive já tem anunciado e falado sobre ele. E sabe quanto mais ele vai se manifestar? Quando ele descer as águas do teu coração. Quando você morrer para ele e ele renascer em ti. Aí, ele se levanta em você e só vai testificando cada vez mais quem ele é. E o sentido dele para a sua vida, para a sua história. E para que através dele, por meio da sua vida, isso também seja bênção para todos que precisam ser purificados por esse sangue. Porque é o sangue do Cordeiro que limpa qualquer sangue de imundícia dos nossos fluxos hemorrágicos, espirituais, existenciais. O Senhor te convidou, fique de pé comigo. Eu vou terminar, vou passar 2 minutos. Feche seus olhos. 2 minutos. Pai, tu és o Cordeiro de Deus, Senhor. Quando tu já estava ressuscitado e voltou aos céus, esse João que recebeu a revelação do Apocalipse, Senhor, está escrito que ele foi avisado que ali estava o Cordeiro. Eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos, essa é a visão espiritual que João, o evangelista, está recebendo na ilha de Patmos, arrebatado no Espírito. Os céus estão falando para João:
não chore. Um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então aí João vai dizer, depois que eu ouvi isso, eu mesmo vi. Verso 6 de Apocalipse 5. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Senhor, abre os nossos olhos para vermos o cordeiro, Senhor. É claro que é simbólico o que digo, Pai. Mas a tua igreja entende, pois está se familiarizando cada vez mais com a palavra. O ancião viu um leão, mas João viu um cordeiro. Ah, Senhor. Nós conseguimos ver o leão que venceu a morte e que voltará rugindo sobre as nações. Conosco. Nós já vemos o leão porque o céu nos habita. E por isso temos as visões do Senhor. Mas também continuamos a ver o Cordeiro. Porque aqui vivemos ainda e sabemos que é Ele que tirou, tira e tirará o pecado do mundo. Abre os nossos olhos, Pai, para vermos o Cordeiro, para vermos o leão. Antes muito mesmo do que os nossos projetos pensavam, antes do que até mesmo Deus poderia ter dito ao nosso coração. Mas o Senhor é o Deus que muda sim o quadro. O Senhor é o Deus que pode fazer o rei que ia morrer viver mais 15 anos. Ah, Senhor. E também é aquele que poderia fazer chegar em 40 dias o que demorou 40 anos por causa do povo. Nos coloca no teu tempo, Senhor, se estivermos fora dele em algum sentido. Em todas as áreas da nossa vida. Fala aos nossos ouvidos espirituais, para que possamos ver com os olhos espirituais o Cordeiro de Deus, que é a própria palavra e que tem os livros nas mãos. E só Ele pode abrir, escrever, fechar, atar e desatar os livros das histórias de nossas vidas. Batiza-nos com o batismo do Teu amor, do Teu Espírito Santo. E como o Evangelho de Lucas diz que estava Jesus a orar, os céus não se abriram e o Espírito Santo não desceu a troco de nada. A Tua palavra diz que Ele foi batizado e saindo das águas, estando Ele a orar, o céu se abriu e desceu sobre Ele o Espírito Santo como forma corpórea de pomba. Estamos a orar, Pai, clamando por misericórdia. Abra os céus segundo a Tua vontade, para que recaia sobre nós um pouco mais, Senhor, desta pomba celestial. Para que possamos ser simples como as pombas e prudentes como a serpente, porque Satanás não mais nos ludibriará, porque estamos atentos em Ti, vigiando e orando. Obrigado, Senhor, porque tirou todo o pecado e acusação e nos lavou e nos levantou como arautos, como mensagens vivas. Obrigado por tudo. Em nome desse mesmo Jesus. Obrigado pela vida de homens e mulheres de Deus, de servos que até mesmo perderam literalmente a cabeça, como João Batista. Mas aqueles que perdem a cabeça aqui ganham coroa de vida eterna no céu. Porque Tu darás um novo corpo glorificado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que fizeste. Tu és o cabeça do Teu povo. Fortifica, livra do mal, livra do esfriamento da fé e acende, arde, queima nos corações, para que possamos perseverar em oração contínua, em todo o tempo no Espírito, sem cessar, tendo cada vez mais comunhão contigo, porque o Cordeiro e o Leão nos habitam e nos dá a vitória e nos faz mais que vencedores. Que Deus abençoe a sua vida, a sua história, a sua casa, em nome de Jesus. Agarre isso porque é a palavra de Deus, hoje e eternamente.